Graça e paz do Senhor Jesus aos corações de todos aqueles que estão neste momento vendo este vídeo, esta mensagem da Palavra de Deus, com a nossa temática sobre o poder da intercessão. E nós estamos falando sobre os intercessores de Deus. No vídeo anterior, na semana passada, nós falamos sobre Abraão como intercessor diante de Deus, que se colocou com o objetivo de ajudar Ló para que ele não sofresse com a penalidade e destruição que Deus haveria de enviar sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus enviou lá os seus anjos, e eles livraram Ló daquele momento de destruição por causa da intercessão de Abraão. E hoje nós vamos falar de um outro intercessor. E esse nosso intercessor é Moisés. Tá? Mas antes de nós começarmos a falar de Moisés, vamos ler um trecho aí de Deuteronômio capítulo 9, no versículo de número 25, que diz o seguinte: prostrei-me perante o Senhor, ele diz, 40 dias e 40 noites, porque o Senhor dissera que vos queria destruir. E é claro que esse desejo de Deus de querer destruir a nação de Israel não era por capricho de Deus, mas é porque os israelitas haviam cometido grande pecado contra o Senhor. E agora Moisés se coloca diante de Deus como intercessor. E aí eu faço uma pergunta para você agora. Você já se colocou durante 40 dias e 40 noites para orar em prol de alguém? Ou de uma determinada situação, especialmente essa que nós estamos passando agora, esse período de pandemia que parece que não tem fim, Você tem aproveitado esse momento para orar diante de Deus, se colocar diante dele como intercessor em favor dos irmãos, em favor do nosso país, em favor de todos aqueles que necessitam, que estão aí passando por momentos de enfermidade, tem se colocado como um intercessor. Moisés está dizendo aqui, eu me coloquei durante 40 dias e 40 noites para interceder pelos israelitas. E hoje nós vamos estar aí trabalhando com esse pensamento de intercessão, com Moisés como nosso tema. Vamos estar usando aqui novamente a Bíblia, nova versão internacional, uma linguagem muito boa, gosto muito, tenho me adaptado com ela aqui, tá? E nós vamos aí analisar 3 pontos importantes desse texto de Êxodo, capítulo de número 32, que vai dos versículos de 1 até o versículo de número 35. Nós não vamos ler detalhadamente todo o texto, mas nós vamos pegar alguns pontos importantes e depois você tranquilamente pode fazer a leitura desse texto. Quais são os pontos da nossa mensagem de hoje? Tá? Nós vamos primeiro ver a razão da intercessão de Moisés. Êxodo capítulo 32, versículo de 1 a versículo de número 6. Depois nós vamos ver o decreto de Deus para o povo de Israel. Êxodo capítulo 32, versículo 7 a 10. E depois nós vamos ver a intercessão de Moisés. Essa intercessão feita em 2 etapas e vamos perguntar, ou melhor, vamos entender por que Moisés fez uma oração em 2 etapas. Mas primeiro vamos ver a razão e o porquê Moisés se colocou como intercessor. E lembra, interceder significa aquele que se coloca como mediador entre Deus e o homem, porque a palavra intercessão no original significa isso, alguém que está trabalhando como mediador entre Deus e o homem. Então, no caso aqui, Moisés é esse mediador para com a nação de Israel, e ele se coloca muito bem nisso. Agora veja a razão da intercessão de Moisés, que vai dos versículos de número 1 a versículo de número 6, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aí o Arão respondeu para eles: tire aí os brincos de suas mulheres, de suas filhas e tragam para mim. E sabe o que Arão fez? Arão pegou todos aqueles brincos e etc e tal, ele derreteu no fogo lá e produziu um ídolo na forma de um bezerro. E olha o que diz o versículo de número 5, diz assim: vendo isto,
Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à farra. E aí veja que parece que houve uma concorrência, porque no versículo de número 4, quando ele recebeu o bezerro da mão de Arão, eles disseram assim: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E quando Arão viu essa declaração no versículo de número 5, ele disse: olha, amanhã vai ter lá uma solenidade para Deus, o Senhor, porque a palavra Senhor aqui, ela está em maiúsculo, demonstrando Yahweh, né? E aí eles, né, parece que misturam esse momento de adoração entre o Deus Todo-Poderoso, né, e a adoração ao bezerro. Mas a farra cantou maior, né? Como diz aqui o finalzinho do versículo de número 6. Eles entraram numa farra tremenda, né, diante do Senhor, aí, pecando, fazendo tudo aquilo que não prestava. E então, no versículo de número 7, leia comigo. Então, o Senhor disse a Moisés: desça e veja o tratamento de Deus, porque agora Deus está irado, né, com essa nação. Sabe, lá no livro de Romanos, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E nesse caso aqui, eles trocaram e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um quadrúpede. Como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, até o versículo de número 21, você pode ler depois. E Deus ficou irado com isso, e olha como Deus fala para Moisés, em versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o teu povo, que tu tirou do Egito, se corrompeu. 8. Muito depressa se desviaram daquilo que ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E sabe que coisa mais triste isso, né? Que coisa mais assim desagradável, né? Tanto para Moisés ouvir, porque isso caiu como uma bomba nos ouvidos de Moisés, né? Mas também para o próprio Deus Todo-Poderoso, que tinha trabalhado durante muito tempo para libertar aquele povo, né, da escravidão do Egito. E com mão poderosa, Deus os livrou de lá, né? E a gente que já lê aí esse texto de Êxodo, né, nós podemos ver tudo que Deus fez, as 10 pragas e tudo mais, em favor da nação de Israel. Mas agora, o que eles estão fazendo? Eles estão deliberadamente decididos a pecar e pecar. Então aqui o que nós temos? Esse pecado tem nome e sobrenome, esse pecado deliberado, né, que primeiro se chama idolatria. Veja, é deliberado porque eles disseram: faça-nos deuses. Sabe, muitas vezes nós somos assim, né? De maneira deliberada nós queremos pecar diante de Deus, tomamos decisões que desagradam a vontade dele. E pecar deliberado é complicado, né? Não, e nem podemos dizer: eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não pensei na hora. Não, eles estão decididos aí. E eles deliberadamente estão pecando diante de Deus. Fizeram porque quiseram, né? Essa desculpa de que Moisés estava demorando lá. E aí eles pecaram diante do Senhor. E Arão fez tudo o que eles, né, pediram. Na realidade, não sabemos se Arão fez por pressão, se Arão fez, né, por medo, ou se Arão também estava na onda. O ponto é que Deus vai ser muito misericordioso com Arão. E olha o que diz o texto a mais aí, porque esse pecado tem nome, né, e também sobrenome. E esse pecado se chama idolatria, como nós já vimos, mas também ele se chama ingratidão, né? Quando eles, aqui no versículo, como nós vimos aí, no versículo, olha, eles esqueceram de tudo aquilo que eu fiz, né? Deliberadamente pecam, né? E já se esqueceram de tudo aquilo que, né, Deus havia feito no meio deles, todos os milagres, né, todas aquelas coisas maravilhosas que o Senhor fez para os livrar da escravidão. Então a ingratidão diante de Deus é tremenda. Eles viram o mar vermelho, né, se abrindo diante deles ali, e ainda assim eles não reconheceram o poder
e autoridade de Deus, por causa desse pecado deliberado que tem nome de idolatria e ingratidão a Deus. Sabe, eles também demonstraram assim obstinação diante do Senhor para pecar. Versículo de número 9, olha o que diz aí. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Olha que Deus fala deles. Eu tô vendo, eles são um povo obstinado. Você pergunta, mas o que é ser obstinado? Então, é um povo irredutível, é um povo que persiste em pecar. É um povo que não se permite ser, vamos dizer assim, orientado a dizer, mudem de ideia, não vão por este caminho. Não, eles estão decididos a permanecer no erro, não se permitem ser convencidos. Então veja aí a razão pela qual, né, Moisés vai interceder por este povo. E a intercessão de Moisés, né, tem que ser feita. Por quê? Porque o decreto de Deus é realizado aqui neste momento, a partir do versículo de número 7. Deus dá o seu decreto, é o ponto 2 aí que nós podemos ver agora em Êxodo 32, 7 a 10. Veja, ele diz assim, deixe-me agora, versículo de número 10, preste atenção, ele diz, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, depois farei de você uma grande nação. Deus não esqueceu da promessa feita a Abraão, mas neste momento ele está dizendo, esse povo não está mais qualificado, né, para participar deste momento solene da vinda, né, do Messias. Então deixe-me agora e eu vou tomar uma providência. Sabe, mas aí eu penso uma coisa, Moisés lembrou de 2 pessoas que estavam naquele acampamento, talvez 3 ou 4, sua família, né? Seu irmão Arão, sua irmã Miriam. Evidentemente que Moisés, ele deve ter pensado nisso e aí ele diz assim, não pode, eu vou, né, interceder neste momento agora. E foi o que ele fez, porque a declaração do juízo de Deus, como dissemos antes, caiu como uma bomba na cabeça de Moisés. E agora, evidentemente, Moisés ele se coloca como intercessor diante do Senhor. Mas veja a intercessão de Moisés agora nesse ponto de número 3. Ele sabia que o decreto de Deus iria ser cumprido. Por quê? Porque Deus estaria agindo com justiça, né? Com justiça. E veja bem, Moisés começa a interceder a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 14. E veja a intercessão de Moisés, feita em 2 etapas. A primeira é essa que nós vamos ver aqui, o apelo dele, versículo 11 a 14. Né? Sem conhecimento do fato que estava acontecendo lá embaixo, né, do Monte Sinai, Moisés ali mesmo naquele lugar se prostra diante de Deus com certeza e ele começa a implorar ao Senhor. Nas seguintes palavras, veja, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tirastes do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção que ele os libertou para matá-los no monte e bani-los da face da terra? E aí a ousadia de Moisés diz, arrepende-te do fogo da tua ira. Você falaria isso para Deus? Ó Deus, te arrepende? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Agora parece que Deus falou para Moisés o teu povo, agora Moisés está falando para Deus de volta o teu povo. Interessante isso, né? E aí ele continua. O segundo apelo é bem interessante, quer dizer, ainda estamos no primeiro apelo, mas ele diz assim, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais jurastes por si mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Bem interessante de novo. A ideia de arrependimento aqui significa a ideia de mudança de atitude. Deus vai agir mesmo através da sua justiça. Sabe que o pecado é grave.
e ele estava decidido a arriscar, mas pela intercessão de Moisés, né, neste momento, e Moisés, não é que Moisés convence a Deus e como se Deus não soubesse, que os egípcios vão falar mal do Senhor, Moisés orando, parece que está tentando salvar aqui a reputação de Deus. Não, Deus não precisa de advogados, né, não precisa, ele sabe o que faz, ele é soberano, e não foi Moisés que convenceu o Senhor nesse aspecto, né? Mas o que Deus está fazendo é continuar ainda demonstrando o seu caráter, tanto o caráter de juízo, quanto o seu caráter de misericórdia. Ele está mudando de ideia, que a ideia de arrependimento não é a ideia de alguém que pecou e está mudando e está fazendo a coisa certa agora. Não. O que Deus está fazendo é mudando a sua atitude em favor do seu servo Moisés, que pediu a ele, primeiro, né, tentando aí salvar a reputação de Deus, quando pensa que os egípcios vão falar do Senhor. E segundo, né, porque Moisés também apela no sentido de lembrar da aliança. Mas essa também não seria quebrada se Deus destruísse aquele povo pecaminoso naquele momento, porque Deus faria de Moisés outra nação. E aí, evidentemente que Deus vai cumprindo a sua promessa. Mas ele muda de ideia neste momento. Agora, veja o segundo apelo de Moisés na sua intercessão. A primeira feita sem conhecimento algum dos fatos. E a segunda agora feita com base em conhecimento. Então veja aí, versículos de número 30 e diante. Mas antes vamos ler os textos aqui antes. Versículo 15 diz assim: Então Moisés desceu do monte, levando na mão as 2 tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e versos. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nela estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é barulho de guerra, nem canto de vitória, né? Nem de derrota, mas ouço o som de canções. Versículo 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, aí agora veja, e viu o bezerro, a primeira coisa que bate talvez na cabeça de Moisés, na mente dele eu estou com as tábuas da lei, primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Antes de receberem o mandamento, estavam quebrando o mandamento. E não é porque eles quebraram pela primeira vez, eles vieram de uma cultura de deuses pagãos do Egito. Eles estão continuando a fazer aquilo que, naquele período de 400 anos, com certeza já estavam fazendo. E aí, alguns infiltrados conseguiram motivar uma boa parte do povo, a cometer este pecado. E veja bem, agora Moisés, vendo essa atitude, a Bíblia diz aqui que ele viu o bezerro, ele viu as danças e ele jogou as tábuas da aliança em cima daquele bezerro, aqui no chão, ao pé do monte, e quebrou. Aí ele pegou aquele bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo e virar pó, espalhou-se na água e fez os israelitas beberem. De tanta ira que Moisés estava. Agora, com certeza, Moisés está entendendo a razão e o porquê também da ira de Deus e do fato do Senhor determinar que iria estabelecer a sua justiça contra os israelitas. E agora ele vai com Arão. E aí nós não vamos ler, mas vamos pegar assim bem por alto, diz assim, Moisés vai lá com Arão, conversa com ele, o que tu fizestes? E aí ele diz assim, foi esse povo, aquela coisa toda, me deram os brincos, eu joguei aí, como diz assim no versículo de número 24, então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim, o povo trouxe-me o ouro, aí veja de Arão, ele diz, eu joguei isso no fogo e surgiu esse bezerro. Nem Arão reconhece o seu próprio pecado. E aí Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado o povo fora de controle, porque estava sob a responsabilidade dele guiar o povo. E agora Moisés vê que a coisa está feia. E sabe, agora sim, o segundo apelo de Moisés tem uma razão de ser, um entendimento, com sabedoria. Às vezes, quando nós estivermos rogando, orando por alguém,
Procure saber. Não tente reincriminar Deus ou falar mal de Deus. Senhor, por que tu vai punir? Sem antes saber os fatos. Deus age através da sua justiça. Deus não castiga ninguém simplesmente por capricho. Quando Ele permite acontecimentos desagradáveis, muitas vezes é consequência de pecado dessas pessoas. Não que nós não tenhamos que orar por isso, para que Deus possa ter misericórdia. Ele terá, mas não é para julgarmos a Deus. Quando Moisés diz assim, os egípcios vão falar mal do Senhor. As pessoas vão falar mal de Deus. Não, Deus não precisa de advogado, falo mais uma vez. Agora veja Moisés, de novo, intercedendo pela nação, agora de uma maneira mais consciente do pecado que os israelitas haviam cometido. Versículo 30 diz assim, no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez, ele diz, possa oferecer propiciação pelos pecados de vocês. Talvez. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Ele viu, Ele estava consciente e ele diz, que grande pecado cometeu este povo. Quando ele diz, fizeram para si deuses de ouro. Versículo 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que tu escrevestes. Sabe, Moisés, ele se coloca assim até como alguém que se coloca no lugar do outro, para justamente ajudar essas pessoas. É o que nós chamamos de empatia, se colocar no lugar do outro. Ele quer realmente que Deus perdoe os pecados. Mas eu creio que ele está pensando muito também diretamente na sua família e naqueles que foram convencidos de maneira muito tola por esses que estavam infiltrados ali, com certeza. Mas olha a resposta de Deus para Moisés. Versículo 34, como nós lemos, ele diz assim, versículo 33. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e guie o povo ao lugar de que lhe falei. Essa resposta já da oração de Moisés. Vá e conduza o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Então, Deus está dando aqui, pela intercessão feita por Moisés, uma segunda oportunidade para que este povo possa acertar. E Deus, eu vou puni-lo de acordo com o pecado deles. Eles cometerem pecado, eles serão punidos. Não é pelos seus, nem pelos meus. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E por isso nós devemos estar aí, evidentemente, prontos e preparados, para que realmente nós possamos entrar na terra prometida. Olha, cuidado com o pecado, é grave. Moisés teve que rogar por essas pessoas. Naquele momento, Deus tinha decidido destruir todo mundo e nenhum deles que saíram do Egito iriam entrar. Mas veja, quando nós encontramos situações que consideramos totalmente perdidas, especialmente pela decisão já tomada pelo Senhor, podemos nos colocar como intercessores. E uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus, sendo pessoas que buscam fazer a vontade do Senhor de acordo com aquilo que a palavra, que a Bíblia tem nos ensinado, buscando uma vida de santificação, de oração, de dedicação, de humildade, de abençoar a vida dos outros, nós nos colocamos aí como homens e mulheres de intercessão diante do Senhor, porque Deus não vai ouvir a intercessão daqueles que estão andando de maneira desordenada. Então, eu convido você para que, assim como Moisés, você também seja um intercessor, assim como foi na orientação passada como Abraão, agora como Moisés. Mas entendamos um princípio importante, que Deus ele há de cumprir com a sua justiça. E a ideia de Deus se arrepender eu estou mudando de ideia no sentido de exterminar totalmente os israelitas aqui, nesse capítulo 32 aqui. Mas Deus está dando novamente uma chance para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados.
e assim voltar para o Senhor. Vamos continuar a interceder, porque aquilo que muitos consideram que já não tem mais jeito, diante de Deus sempre tem. É só a gente rogar, é só a gente interceder, ser mediador. E Deus tem nos convidado para que sejamos mediadores como Moisés. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.